Mateus capítulo 6. A gente tem participado de uma série de mensagens chamada Pedidos de Natal. E a gente tem aprendido com o Senhor Jesus a fazer pedidos realmente significativos para o nosso Pai Celestial. Para tanto, a gente tem mergulhado a cada domingo nos pedidos que o Senhor Jesus fez na sua oração do Senhor, na oração dominical, oração do Pai Nosso. E a gente já destacou na última semana que as três primeiras petições que Jesus faz na oração do Pai Nosso, onde ele pede: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essas três primeiras petições são petições que dizem respeito ao nosso desejo de o foco está na glória de Deus, no avanço do reino de Deus, da vontade de Deus. Então são petições que apontam para o crescimento, o avanço, a expansão do reino de Deus e da vontade de Deus nesse mundo. Passadas essas três primeiras petições, nós avançamos para as outras petições, as petições finais. É um total de 7 pedidos que Jesus faz ao Pai. E essas petições finais, elas apontam para necessidades pessoais que eu e você temos. Na última mensagem, a gente pensou sobre o pedido ao Senhor de que graciosamente Ele nos sustente, concedendo o pão de cada dia. E a gente chega agora à quinta petição feita pelo Senhor Jesus, o clamor pelo perdão, onde Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o tema da mensagem dessa noite é perdoa as nossas dívidas. Vamos ler, então, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Peça que o Senhor, por meio do Espírito Santo, ilumine a sua mente e o seu coração nesse instante. Vamos orar. Deus bendito, nós estamos reunidos aqui como teu povo, com a tua palavra aberta, desejosos, Senhor, por ouvir a tua voz e sermos assim fortalecidos, desafiados pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Pai, ilumine as nossas mentes, de maneira que a gente tenha muita clareza daquilo que o Senhor está apontando para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O clamor por perdão, ensinado por Jesus aqui, é a única petição feita por Jesus na oração dominical que não corresponde a uma necessidade real de Cristo. Eu não sei se você já tinha parado para pensar isso. Quando Jesus pede pão, a gente sabe que Jesus era 100% humano e 100% Deus. Então Jesus precisava comer pão. Quando Jesus pede que ele livre do mal, ou quando Jesus pede para que não deixe cair em tentação, são petições das quais Jesus não apenas nos ensina a fazer, mas são petições das quais ele também se enquadra como necessitado de que Deus o abençoe e o contemple com essas dádivas. Mas quando nós olhamos para esse pedido em especial, nós falamos da única petição que Jesus fez na oração dominical que não corresponde a uma necessidade real que ele tenha, já que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, contudo, sem pecado, como diz o autor da carta aos Hebreus. O Senhor Jesus não conheceu pecado algum. Agora, se ele não conheceu pecado algum, por que ele nos ensinou a orar por perdão? Essa é a pergunta que precisamos fazer. Se todos os outros momentos da oração do Pai Nosso, todas as outras petições, são petições que se aplicam à vida dele, enquanto ser humano, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus, por que então ele nos ensinaria a orar por perdão, a clamar por perdão? A resposta parece óbvia. Ao contrário do Filho de Deus, o Verbo encarnado, Cristo Jesus, todos os demais homens são pecadores. Como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Então Jesus nos ensina a orar por perdão, não porque ele precisasse orar por perdão, mas a gente precisa entender que a oração do Pai Nosso é também uma oração com forte aspecto pedagógico, ele está nos ensinando. Então, embora essa não fosse uma necessidade dele, porque ele nunca cometeu nenhum pecado, portanto, ele não precisava que o Pai o perdoasse de absolutamente nada, essa é uma necessidade minha e sua. Jesus sabia disso, e por saber disso, ele nos ensina a orar pedindo que o Pai nos perdoe das nossas ofensas. O primeiro destaque, então, que o texto traz aos nossos corações nessa noite é que nós devemos olhar para o texto e perceber que nós estamos em dívida com Deus. Mas mais do que isso, não há nada que eu e você possamos fazer para quitar essa dívida. É isso que as Escrituras dizem a nosso respeito. Talvez você nunca tenha parado para avaliar realmente a sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso de uma maneira mais criteriosa. É possível que você acredite que no fundo, você é uma pessoa boa. Eu arrisco dizer que conversando com a maioria das pessoas iria se descrever como uma pessoa boa. Ou você já não conversou, ou até mesmo disse com alguém, a pessoa virou para você e disse, não, no fundo, eu sei que eu tenho os meus erros, eu sei que eu tenho as minhas falhas, porque afinal de contas, né, ninguém é perfeito. Mas, de uma maneira geral, eu sou uma boa pessoa. Eu tenho um bom coração. Eu sou uma pessoa correta. Sou um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, um bom amigo. No fundo, eu sou uma boa pessoa. Talvez seja essa a percepção que você tem a seu respeito. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito de você e de mim. O que a Bíblia diz é bastante diferente disso. Nós já lemos aqui Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é um coração extremamente enganoso e desesperadamente corrupto. É assim que as Escrituras retratam o seu coração e o meu coração. Um coração corrompido pela realidade do pecado. Mas não apenas um pouco corrompido, não apenas um pouco mau, não apenas alguém que no fundo é boa pessoa, não. A palavra utilizada por Jeremias, lá em Jeremias 17:9, depois você pode olhar com calma em casa, é que o seu coração e o meu coração são desesperadamente corruptos. Você consegue perceber que não é um pequeno problema? Se trata de um grande problema. Mais do que isso, no Salmo, Davi escrevendo o Salmo 51, ele fala que essa condição é uma condição que nos acompanha desde o nosso nascimento. Davi se reconhece e ao fazer isso ele se identifica com a gente dizendo, eu sei que eu sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. O fato é que quando nós olhamos para as Escrituras, a maneira como a palavra de Deus descreve a você e a mim é bem diferente daquela autoimagem que via de regra nós cultivamos. Nós costumamos nos achar pessoas boas, caras legais, gente bacana, mas a Bíblia nos descreve de outra maneira. Pecadores, com coração enganoso, desesperadamente corrupto, gente que desde o ventre da mãe, desde a concepção, já era pecadora. Gente, como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 3, gente que é merecedor da ira de Deus, que está condenado. Essa é a nossa condição. Nós somos pecadores, todos pecaram, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É o que a Bíblia diz a respeito do meu coração e do seu coração. Jesus então nos ensina a pedir por perdão, a clamar pela misericórdia do Senhor, porque Ele sabe o quanto eu e você precisamos do perdão nas nossas vidas. Estamos em dívida com Deus. Uma grande dívida. E não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para quitar essa dívida. As nossas boas ações, elas são insuficientes, porque o que diz a Bíblia é que quem descumpre um único mandamento se torna réu da lei por inteiro. Por mais que a gente tente, os nossos grandes esforços são insuficientes. Jesus sabia disso. Por isso ele nos ensina a orar dizendo, perdoa as nossas ofensas. A NVI traduz como ofensa. Se tiver com a João Ferreira de Almeida nas mãos vai falar dívida.
Eu particularmente acho que o texto mais adequado mesmo seria a ideia de dívida. Porque traz para a gente essa noção de que nós temos uma dívida impagável. Estamos em débito com Deus. Não há nada que a gente possa fazer para resolver isso. Ouvindo isso, então, possivelmente você esteja preocupado com a sua situação. Afinal de contas, você veio a esse local de culto achando que no fundo você era uma pessoa bacana, que no fundo você tinha um bom coração. E aí você vem aqui, talvez, para ouvir as crianças cantando, porque você foi convidado, e aí você vem aqui. E depois das crianças cantarem, e é maravilhoso elas cantarem a respeito do Natal e da vinda de Jesus, e dos presentes, da família reunida, vem, está chegando o Natal, nasceu Jesus, um pastor pega o microfone, olha para você e fala que você está em dívida com Deus e que não há absolutamente nada que você possa fazer para reverter essa dívida, para quitar essa dívida, para quitar esse débito, para reverter esse problema. Ouvindo isso, possivelmente você se sinta desanimado, como quem diz, não era isso que eu esperava ouvir nesse domingo. Esperava talvez uma mensagem de mais ânimo, que falasse do amor, da bondade, de como Deus está disposto a me presentear. Mas eu quero convidar você a mergulhar um pouco mais fundo e a pensar como esse texto e o pedido feito por Jesus aqui se relaciona com aquilo que estamos celebrando. Acabamos de cantar que está chegando o Natal. Jesus pede e nos ensina a pedir a Deus que Ele perdoe as nossas ofensas. Perdão é algo absolutamente fantástico. Porque o perdão não tem a ver com a nossa capacidade de quitar a dívida. O perdão tem a ver com a generosidade e a misericórdia daquele que foi ofendido em nos perdoar. A boa notícia, então, é que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. A boa notícia, então, é que, sabendo que eu e você estamos em dívida com Deus e que não há nada que nós possamos fazer para quitar essa dívida, a boa notícia é que Deus resolve esse problema, enviando o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, ao mundo. E Ele envia Jesus Cristo ao mundo. E Jesus se faz carne, o Verbo se fez carne, Ele encarnou, Ele assumiu uma forma humana. E aqui Ele viveu a vida de perfeita obediência e comunhão com Deus que eu e você constantemente falhamos. De maneira que, olhando para Jesus, não existe nenhuma dívida. Nenhuma dívida. Mas além de viver a vida que eu e você falhamos em viver, Jesus assumiu o castigo que era nosso. Ele pegou a dívida que era minha, que era sua, para que Ele mesmo fosse pagar. A maneira como Ele fez isso também é descrita nas Escrituras Sagradas. É um outro momento muito especial que a gente celebra como cristão, a Páscoa, que aponta exatamente para o momento onde esse Jesus, sabendo que eu e você temos uma dívida impagável com Deus, e que não há nada que a gente possa fazer para quitar essa dívida, esse Jesus que veio ao mundo, o Filho de Deus que veio ao mundo, que se fez carne, Ele assume a dívida no nosso lugar, e Ele paga a dívida no nosso lugar. Paulo narra esse momento mais ou menos assim, quando ele escreve aos Coríntios: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A dívida que eu e você tínhamos, por causa dos nossos pecados, foi transferida para Jesus, e Jesus quitou essa dívida no nosso lugar. Se a má notícia é que nós estamos em dívida com Deus e que não há nada que nós possamos fazer para quitar esse débito, a boa notícia é que é Natal. É que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo e que Jesus quitou essa dívida no nosso lugar, assumindo o castigo que era nosso na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho fala do alívio para aqueles que estão sobrecarregados pelo pecado. O Senhor Jesus tomou sobre si a responsabilidade de pagar a dívida, de quitar a dívida, e cumpriu plenamente a justiça de Deus em nome do seu povo, fazendo completa a compensação. Por isso agora,
nós não apenas pedimos, não apenas devemos e podemos pedir, Pai, perdoa as nossas dívidas, como Deus tem como perdoar as nossas dívidas. Porque para perdoar as nossas dívidas, alguém teve que pagá-las em nosso lugar. Ele fez isso em Cristo Jesus. Nós só podemos pedir perdão e Deus só pode nos perdoar porque a dívida foi paga. Porque Ele providenciou um substituto. Porque é Natal. Porque o Deus Filho encarnou, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele com toda a sua glória revelou a glória do Pai e Ele assumiu o castigo que era nosso, quitando a dívida que eu e você tínhamos. Entendendo dessa forma, nós somos encorajados a realmente pedir perdão a Deus. Pai, perdoa as nossas ofensas. Mas a gente não pede simplesmente por pedir, a gente pede sabendo que esse Deus tem plena condição e plena capacidade de perdoar cada uma das nossas ofensas. Afinal de contas, todas as nossas ofensas foram punidas na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Por isso nós podemos clamar: Pai, perdoa as nossas ofensas. Esse é o pedido que fazemos a Deus. A certeza de que estamos em dívida com Deus e de que não há nada que possamos fazer atormenta o nosso coração. Mas é Natal. A boa nova é que Deus providenciou alguém para quitar essa dívida em nosso lugar. E hoje, por meio daquilo que Jesus fez, nós podemos nos achegar a Deus, confessar a Ele os nossos pecados e clamar por perdão, crendo que os nossos pecados foram pagos, a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Perdoa as nossas ofensas. Jesus nos ensinou a orar dessa maneira, lembrando-nos o quão pecadores nós somos. Eu quero então partir já para as aplicações. Lembrando a você, em primeiro lugar, o quão corrompido é o seu coração. E eu não estou falando isso como alguém que se sente superior a você. Longe disso. Essa também é a condição do meu coração. Eu preciso tanto do perdão quanto você precisa. E por conhecer melhor o meu coração do que você conhece o meu coração, você conhece bem o seu coração. Eu arrisco dizer que eu preciso até mais do perdão que você. Por isso a oração do Senhor, ela é para mim também. A petição ensinada por Jesus aqui, ela é para mim também. Perdoa, Senhor, perdoa as minhas ofensas. E por mais que nós tenhamos sido alcançados pela graça de Deus, sempre existem pecados que nós precisamos confessar diante do Senhor. Pecados pelos quais nós devemos pedir perdão. Fala-se muito pouco sobre a necessidade da gente constantemente ir aos pés do Senhor para reconhecer as nossas faltas, reconhecer as coisas erradas que fazemos. Reconhecer que às vezes com as nossas atitudes, nossos pensamentos, estamos desagradando a Deus. Mas essa é uma realidade que Jesus nos lembra na oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, Jesus disse, lembre-se de pedir que o Pai perdoe as ofensas de vocês. Porque constantemente, diariamente, os nossos corações, ainda atacados pela realidade do pecado, assumem posturas, práticas que desagradam a Deus. Queria eu poder dizer que o pecado é uma realidade que ficou para trás na minha vida. Queria eu poder dizer isso. Mas infelizmente eu não posso dizer. Ainda é uma realidade com a qual eu luto. E vez por outra eu me percebo caindo, falhando. Mas a boa notícia é que quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero então perguntar a você, você tem pedido perdão a Deus pelos seus pecados? No seu dia a dia, nas suas orações diárias, você para realmente refletir sobre aquilo que você está fazendo, sobre as atitudes, sobre as posturas que você tem assumido e aproveita esse instante para reconhecer diante do Senhor o quanto você precisa de perdão e de misericórdia? O que diferencia os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, daqueles que não são seguidores de Cristo, não é a perfeição, mas é exatamente, ou uma das coisas que diferencia, é exatamente a compreensão do quanto nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. A gente cantou isso aqui ainda há pouco. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Eu sou muito fraco, mas o Senhor é forte. Eu sei que um coração quebrantado, humilde,
que se coloca diante do Senhor e que clama por perdão, que clama por misericórdia, o Senhor não rejeita, porque o Senhor já realizou esse perdão na cruz, essa dívida já foi paga na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Você tem confessado seus pecados ao Senhor? Você tem pensado seriamente e lidado seriamente com o pecado na sua vida? Não banalize o pecado. Não trate o pecado como uma coisa pequena, como uma coisa sem importância. O perdão não nos custou nada, ele é de graça, ele é ato misericordioso e gracioso de Deus. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que diz Paulo quando escreve aos Efésios. Mas embora não tenha custado a você e a mim, o perdão custou o sangue do Filho unigênito de Deus. Então os nossos pecados são muito sérios e a gente tem que lidar com o pecado com muita seriedade. Você tem sinceramente quebrantado o seu coração aos pés do Senhor para reconhecer as suas faltas? Peça isso a Deus. Senhor, eu quero ter um coração quebrantado. Pai, me lembra diariamente o quanto eu preciso do teu perdão, o quanto eu tenho ofendido o Senhor. Às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção nenhuma. Mas constantemente essa é uma realidade existente em mim. Temos uma dívida impagável com Deus. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um substituto, o Deus Filho, Jesus Cristo, que quitou essa dívida, assumiu essa dívida no nosso lugar e pagou o preço para que nós pudéssemos pedir ao Pai, perdoa as nossas ofensas, e Deus pudesse efetivamente nos perdoar de cada uma das nossas ofensas. O primeiro desafio prático, então, é esse. Lide seriamente com o pecado na sua vida. Assuma uma prática de um coração quebrantado. Repetidas vezes, diariamente, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Peça que Ele sonde o seu coração, que Ele revele se há em você algum caminho mau. Mas eu quero avançar um pouco mais, porque o texto continua, e no versículo 12, na segunda parte, como se já não fosse fácil lidar com a primeira parte, ou difícil o suficiente lidar com a primeira parte, Jesus parece apertar ainda mais a história, que ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E eu não sei você, eu coço a minha cabeça, porque é um pedido extremamente ousado. Você está pedindo a Deus que Ele trate você da mesma maneira como você tem tratado aqueles que têm te ofendido. E quando a gente para pensar nisso, quando a gente pede para que Deus nos trate da mesma maneira como nós tratamos os outros, isso realmente faz com que suba um frio na espinha. Porque automaticamente nós somos levados a pensar, a avaliar, a refletir como nós temos tratado os outros. Se nós não temos sido negligentes no perdão, se nós não temos sido tímidos no perdão, se a gente não tem guardado raiz de amargura no nosso coração e achado que isso é algo normal, se a gente não tem cultivado rivalidades e inimizades e com o coração em paz com relação a isso. Quando Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que Ele perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos ofensores, Ele não apenas nos convida a perceber o quão pecadores nós somos e perceber que constantemente nós precisamos do perdão de Deus, e graças a Deus temos isso em Cristo Jesus por meio da cruz e do Evangelho, mas Ele também nos convida a olhar constantemente para o nosso coração, para a maneira como nós temos tratado os outros, para a maneira como nós temos lidado com as ofensas dos outros. E aí talvez você ouvindo isso que eu estou dizendo, você esteja pensando assim, pastor, você está falando, mas para você é fácil. Só eu sei as dores que eu tenho. Só eu sei as feridas que eu tenho. Só eu sei as mágoas, as coisas que fizeram contra mim. Só eu sei como é difícil lidar com tudo isso. É fato. Eu não conheço a realidade do seu coração. Eu conheço um pouquinho a realidade do meu coração. Mas quando a gente olha para a dinâmica do perdão na Bíblia, é muito interessante perceber que Jesus sempre conecta o perdão que nós damos ao outro com a percepção do perdão que nós recebemos dele. Como quem diz, você quer saber a única forma de você conseguir perdoar as grandes ofensas que vão fazer contra você? A única maneira de você lidar com isso
é você olhando para o quanto você precisa de perdão. Porque quando a gente entende o quão perdoados por Deus nós somos, isso automaticamente deve transbordar para a vida daqueles que nos ofendem. Eu lembro que alguns anos atrás eu conversando com uma pessoa, falando sobre a questão de perdão, e a pessoa falando assim para mim: pastor, então você está dizendo para mim que a pessoa fez isso, essa pessoa, comentamos uma terceira pessoa, né? Essa pessoa fez isso comigo, eu fui ofendido, doeu pra caramba, machucou, e a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. É isso que você está dizendo mesmo? Eu falei, a Bíblia diz que tem que perdoar. Mas aí a pessoa vai sair impune, eu não vou fazer nada. A pessoa vai sair de boa, e eu que vou ter que perdoar. Eu falei assim, é isso sim. A pessoa tentou a terceira vez. Mas aí é muito fácil, pastor. A pessoa erra comigo, me ofende, me machuca. E além de fazer isso tudo e causar tanta dor ao meu coração, ainda serei eu que terei que lidar com essa dificuldade, com essa dinâmica difícil que é tratar isso no meu coração e conseguir perdoar essa pessoa. Assim eu assumo tudo. E a pessoa simplesmente desfruta do perdão. É isso mesmo que você está falando, pastor? E eu terminei dizendo assim, sim. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas quando você vivencia isso, você tem a oportunidade de experimentar um pouquinho aquilo que Jesus experimenta com a gente. Quantas vezes nós ofendemos Jesus? Cometemos os mesmos pecados, pedimos perdão pelas mesmas coisas, prometemos que nunca mais faremos aquilo e somos reincidentes. Quantas vezes viramos as costas para o Senhor? Quantos pedidos de perdão eu já fiz, não sei você, que na verdade não eram encharcados de arrependimento, mas eram apenas pedidos religiosos, da boca para fora. Não é fácil ser Deus, não é fácil nos perdoar. O perdão tem um altíssimo custo. Jesus sabia disso, porque o custo do nosso perdão foi a vida dele. Quando Jesus nos desafia não apenas a pedir perdão pelas nossas ofensas, mas a olhar para os nossos corações para avaliar a maneira como nós temos lidado com as ofensas dos outros. O perdão que nós precisamos dar aos outros. Ele coloca sobre nós essa responsabilidade que é do Evangelho. De alguém que foi alcançado pela graça e agora naturalmente transborda dessa graça na vida de quem ofende. Você talvez esteja dizendo assim, pastor, isso é para Jesus, isso não é para mim. E às vezes a gente faz isso, né? Quando o padrão fica muito elevado, a gente corre o risco de olhar e falar, isso é só para Jesus. Esse negócio de orar de estar sendo crucificado e orar pelos algozes, como Jesus fez, né? Jesus está na cruz, sendo crucificado, ele está lá, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei você, eu olho isso e falo assim, gente, Jesus era tremendo. Eu, por muito menos, estava pedindo, Pai, manda fogo do céu, deixa eu descer da cruz, dá um tacape aqui, vai sobrar nada de soldado romano, manda milícias celestiais e rebenta, mata todo mundo, por muito menos. E às vezes a gente se defende falando assim, mas isso é algo que só é possível a Deus. Eu creio que esse perdão perfeito, amplo e irrestrito, ele é algo que existe no coração de Deus, mas é algo que deve ser encontrado no meu e no seu coração. Esse deve ser o nosso alvo. Hoje de manhã falávamos sobre Estevão, e Estevão foi um servo do Senhor. Depois você lê a vida de Estevão lá em Atos. E Estevão, nesse sentido, ele reproduz aquilo que Jesus fez. Primeiro mártir da igreja, sofreu por pregar o Evangelho. Foi acusado por pregar o Evangelho. Colocado diante do sinédrio, inquirido, questionado, ele cometeu um, entre aspas, erro. Admitiu, veja o céu aberto. E o Filho do Homem à destra de Deus Pai. O que Estevão fez foi falar assim, eu estou vendo Jesus Cristo ressurreto. Foi isso que ele fez. E seus acusadores se lançaram contra ele, arrastaram ele para fora e o apedrejaram ele ali. E enquanto ele era apedrejado, ele clamava pelos seus acusadores, pedindo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando eu olho para Jesus, eu olho para Estevão e eu falo assim, eu queria ser assim. Esse é o padrão do Evangelho. O padrão do Evangelho é que eu e você tenhamos e sejamos moldados à imagem de Cristo, de maneira que aqueles que nos ofendem,
a gente possa não apenas não ficar furioso e querer degolá-los, mas ainda interceder por eles. O Evangelho nos chama a orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o padrão do Evangelho. Quero então concluir com uma segunda aplicação prática. Se na primeira eu encorajei você a lidar seriamente com o pecado e a visitar o seu coração a respeito da necessidade de perdão, confessando ao Senhor os seus pecados, eu quero agora avançar um pouco mais e convidar você a visitar o seu coração e a perguntar, pedir que o Espírito Santo mostre se existe raiz de amargura que você tem cultivado dentro de si. Às vezes a gente convive pacificamente com certas amarguras no nosso coração. Não deve ser assim. Quando Jesus nos chama a pedir perdão na mesma proporção em que a gente tem perdoado, graças a Deus, Deus não nos perdoa da maneira como nós perdoamos, que se fosse assim a gente estava acabado. Mas Ele está nos convidando a visitar o nosso interior e a olhar a maneira como a gente está tratando o nosso próximo. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Coloque sua vida diante de Deus. Você precisa de perdão? Eu preciso de perdão. Existem pecados que você talvez já tenha se comprometido a abandonar várias vezes diante do Senhor. E se Deus não fosse extremamente misericordioso com você e comigo, nós seríamos fulminados. Essa é a verdade. Mas como Jesus foi punido em nosso lugar, nós ousamos novamente nos achegar ao Senhor para clamar por misericórdia e pedir: Pai, perdoa as nossas dívidas. Quais são as dívidas pelas quais você deve pedir perdão ao Pai nessa noite? Aproveite para fazer isso nesse instante. Quais são os pecados que precisam ser abandonados? O que tem afastado você de Deus e da vontade de Deus? Talvez também existam pessoas que você precisa perdoar. Eu não estou falando que vai ser fácil. Perdoar sempre é difícil. Sempre é custoso. Para Deus, custou o Filho dele. Então não ache que o perdão vai ser algo indolor e sem custo para você. Porque não é. Mas é tempo de você se colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, eu entendo que eu tenho que perdoar essa pessoa. Já há tanto tempo tenho cultivado essa raiz de amargura, a inimizade com essa pessoa. Isso não faz sentido, não é essa a tua vontade para mim. Trabalha no meu coração, quebranta o meu coração. Gera reconciliação, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. De fato, a tua palavra nos constrange, Senhor. Nós nos sentimos tão pequenos, tão limitados, tão falhos. É verdade, Pai, nós somos lembrados pelo pedido de misericórdia que Jesus nos ensina a fazer. O quanto nós necessitamos do perdão a cada dia. Se o Senhor observar as nossas faltas, nenhum de nós subsistirá. Nós somos falhos, incoerentes, inclinados para a maldade. Tem misericórdia do nosso coração, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Cada uma delas. Como nós precisamos do teu perdão. Como nós precisamos lidar seriamente com o pecado nas nossas vidas. Como nós precisamos voltar a nos arrepender com sinceridade, com quebrantamento, chorando, Pai, aos teus pés, clamando por misericórdia. O pecado precisa causar tristeza no nosso coração, desconforto. Trabalha o nosso coração, trabalha o meu coração, Pai. Deus bendito, nós queremos reconhecer aqui também, Pai, que nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para nos capacitar a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque a grande verdade, Pai, é que isso não é nada simples. Nós sabemos que essa é a Tua vontade para a gente, que esse é o Teu desejo, que esse é o caminho do Evangelho, é o caminho dos seguidores de Cristo, mas ainda assim é tão desafiador. E às vezes a gente, diabolicamente, porque não tem outro nome, Senhor Deus, a gente se permite cultivar raiz de amargura no nosso coração. A gente pede hoje, então, Pai, que o Senhor limpe o nosso coração por completo. Que o Senhor traga restauração. Que o Senhor traga perdão, reconciliação. Que as mágoas que existem entre nós, pessoas que causaram mágoas em nós, mágoas que nós causamos, as pessoas, que elas sejam tratadas, lavadas pelo Senhor. Porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, Pai. A verdade é que o perdão não é nada humano. O perdão é absolutamente divino. Fruto da ação do Teu Santo Espírito no nosso coração. Dá-nos esse coração perdoador. Esse coração misericordioso. Que a gente olhe para as pessoas com a misericórdia que o Senhor olha para a gente a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.